Olá, me chamo Jaqueline, estou aqui com a minha colega Eva. Somos alunas do curso técnico em desenvolvimento de sistemas do Senai, campus Caxias. E dentro da disciplina de lógica de programação, nós recebemos um desafio em desenvolver este trabalho. A gente vai explanar um pouco sobre a estrutura de dados no que diz respeito a registros, pilhas e filas. Só lembrando que estamos formulando esse conteúdo de forma autodidata, então caso alguém encontre algum erro ou tenha alguma sugestão de melhoria, pode estar deixando nos comentários, tá? Que a gente agradece. Mas antes de darmos início ao assunto, vamos falar um pouco sobre estruturas de dados, que consiste em uma organização de dados na memória, seja de um computador ou de um dispositivo de armazenamento, de modo que esses dados eles possam ser utilizados de forma eficiente. Usando a estrutura de dados de forma adequada na aplicação e em desenvolvimentos de sistemas, a gente pode fazer a administração de grandes quantidades de dados de forma eficiente, através da organização, com a aplicação de bancos de dados ou de serviços de buscas, indexações de dados e no desenvolvimento de algoritmos de forma eficiente. Com isso, deve-se ter conhecimento dos tipos de estruturas de dados, uma vez que, ao desenvolver um algoritmo, ao ter alguma proposta de desenvolvimento, de um projeto, deve-se buscar a implantação de uma melhor estrutura de dados para aquela finalidade. Entrando dentro do conceito de registro, no que diz respeito a algoritmos e a estruturas de dados, o registro é uma estrutura heterogênea que ela é composta de vários campos que permite o armazenamento em uma mesma variável, porém de diferentes tipos. Ao contrário, dos vetores das matrizes, que são estruturas homogêneas e que fazem o armazenamento de apenas um tipo de variável, os registros eles englobam um pouco mais. Eles têm a capacidade de armazenar diferentes tipos de variáveis. E com isso, traz eficiência e é de grande utilidade em casos de formulações de códigos que precisem ter muitas variáveis. Ao criarmos um registro, criamos um tipo especial de dados que armazena dentro de si todas as variáveis declaradas pelo programador. E aí, ao ser chamada pelo usuário, o registro aloca na memória o espaço necessário para a aceitação de todos esses tipos de variáveis. Essa é uma estrutura para se criar um registro dentro do algoritmo. Antes de iniciar todo o processo do algoritmo, primeiro se cria o registro. E aí eu vou denominar, declarar o tipo. E depois do tipo eu crio um nome, eu atribuo um nome àquele tipo de registro que eu vou formular. Eu coloquei o nome ficha, que é o que está condizendo com o meu exemplo. E eu dei a atribuição de receber o nome registro. Embaixo se inicia as declarações das variáveis e seus respectivos tipos. No exemplo que eu estou dando, aqui tem um nome e cidade que vão receber os tipos de variáveis caractere e o telefone logo abaixo que vai receber o tipo de variável inteira. E depois que eu termino de declarar as variáveis, eu finalizo esse registro. Exemplos de registros mais vistos são os cadastros. Como eu botei lá no exemplo, o cadastro que eu fiz, ele tem como componentes nome, telefone e cidade. Então, a ficha de cadastro, ela é um registro, aos quais serão declarados os tipos de variáveis como inteira, que eu acabei de mostrar, denominando como a variável telefone, e os tipos caracteres, que foi direcionado ao nome e à cidade. Esse é o código do exemplo que eu citei com relação a registro. Ele está completo e ele foi formulado no Visual G.
Agora falando sobre o conceito de pilha, que ela também faz parte da estrutura de dados, também conhecida como stacking, ela serve como uma coleção de elementos e permite o acesso a somente um item de dados armazenados. Nesse caso, o último item que é inserido na estrutura, ou seja, o item do topo, só se consegue ter acesso a ela. Tendo como característica fundamental justamente isso, o fato de que, ao inserir dados nessa pilha, só consegue acessar estes dados a partir do último valor que foi inserido. Daí que vem o nome, pilha, pois ela lembra o empilhamento de objetos, como livros e pratos. O único elemento acessível na pilha é o elemento que se está no topo dela. E aí, para fazer a utilização desse tipo de estrutura de dados, existem algumas formas e operações. As operações mais comuns utilizadas nessa estrutura, que é chamada de pilha, é o push e o pop, onde o push nada mais é do que o empilhamento dos dados dentro da pilha, onde se coloca uma sobre a outra, sendo que o push ele pode ser feito até que a pilha esteja cheia, ou seja, o nível de armazenamento de uma pilha, ela possui um limite para receber esses elementos. E aí, quando esse limite ele é alcançado, não há mais como fazer o empilhamento. Não tem como fazer o push. Já o pop é o contrário, né? O pop nada mais é do que o desempilhamento dessa estrutura de pilha. É a retirada, onde passa-se a retirar sempre a estrutura que está no topo e aí seguindo essa ordem. O pop ele pode ser realizado até que essa pilha esteja vazia. Uma vez vazia, não se tem mais o que retirar. É válido salientar também que, com relação às operações de push e de pop, quando se faz o push, que é a atribuição de um valor no empilhamento da pilha, eu tenho que relatar qual é o valor desse elemento que eu vou estar armazenando. Já no pop não há essa necessidade, já que independente do valor, sempre o elemento que está no topo deve ser retirado, independente de saber qual é o valor dele ou não. Além das operações de push e de pop, também existem outras operações. Uma delas é a pack, que a pack ela diz respeito à leitura do valor no topo da pilha sem removê-la. É uma função para verificar qual é o valor do elemento que está no topo sem eu precisar removê-lo da pilha, o que é diferente do pop. O pop eu retiro aquele elemento, eu posso visualizar qual é o valor dele, só que eu estou retirando. O pack não. O pack eu apenas olho qual é o valor sem fazer alteração na pilha. isFull é uma função onde se utiliza dentro da estrutura de pilha para se verificar se a pilha está cheia. Uma pilha ela é uma estrutura em que ela é criada com um tamanho específico, e aí sendo designado qual será o máximo de itens que podem ser armazenados nessa determinada pilha. Essa função de isFull, ela verifica se você ultrapassou esse limite. A isEmpty, ela é uma função para examinar se a pilha está vazia. O que é muito importante caso não tenha algum item na pilha e eu faço o procedimento de retirada, então pode-se gerar algum erro com relação a isso. Então deve-se verificar o momento adequado em que essa pilha ela ficará vazia. As pilhas elas são utilizadas em aplicações em que os dados são obtidos na ordem inversa àquelas em que elas foram fornecidas. Exemplos práticos e clássicos de se observar são os mecanismos de fazer e desfazer do Word e o mecanismo de navegação das páginas da internet, onde se tem a função de avançar e de retornar a determinada página. Aqui temos um exemplo de estrutura de uma função de push, que é o empilhamento,
onde primeiro ela vai verificar se a pilha está cheia. Se ela não estiver cheia, ela vai fazer o procedimento de empilhamento. Esse é um outro exemplo, mas com relação à POP, que é o desempilhamento, e consta-se que primeiro ela vai verificar se a pilha está vazia. Uma vez que a pilha estiver vazia, não tem como fazer o desempilhamento de qualquer elemento que seja. Caso a pilha não esteja vazia, aí ele vai dar início ao procedimento de retirada desse elemento, sempre da última que estiver ao topo da pilha. Esse exemplo de verificação de full, ou seja, de verificar se a pilha está cheia, ela funciona como um sistema lógico, onde primeiro eu vou colocar a quantidade limite que está na pilha, e aí ele vai me dizer se é verdadeiro ou falso. Se essa pilha estiver nessa quantidade limite, onde aqui no exemplo ela consta como 4, ela vai dizer que a pilha está cheia. Se não, ela vai retornar e dizer que é falso, a pilha não está cheia. E aqui podemos verificar a função de exempt, onde ela vai verificar se a pilha está vazia. Também com o sistema lógico, uma vez que se a pilha constar que não tem nada, ou seja, 0, então vai ser verdadeiro para quê? Para a pilha vazia. Se a pilha constar algum elemento, então ela vai dizer que é falso, a pilha não estará vazia. E por último, a função de PEC. A função de PEC ela vai designar qual é o valor que está no topo, também fazendo a utilização de uma estrutura de decisão. Bom, gente, boa noite, dando continuidade à explicação de estrutura de dados no tópico fila. A estrutura de dados no tópico fila, assim como parecido com o tópico pilha, estrutura de dados tipo pilha, é nada mais do que um ordenamento, não é? Igualmente é uma ordem de uma fila. Ao invés de ser uma seleção em que, diferentemente da pilha, seja algo que ao entrar seja o último a sair, na fila não. A fila, o primeiro dado que entra vai ser o primeiro dado que sai, como numa fila normalmente, né? A primeira pessoa da fila é que vai ser atendida. Na hora que entra, ela vai ser atendida e também vai ser a primeira que sai, né? Alguns programas acham que essa forma de fila a gente pode pensar que seja fácil, mas diferentemente da nossa opinião, depende do desenvolvedor para poder saber selecionar se vai ser fila ou vai ser uma estrutura de dado tipo pilha. A estrutura de dado tipo fila, como está constando nesse slide, é vista como FIFO, que é First In, que é primeira chegada, e First Out, que é primeira a sair. Que significa, ao realizar uma implantação de uma estrutura de dado em modo fila, desculpem o inglês, viu, gente? Falo ruim mesmo. Mas estou em processo de aprendizagem. Uma estrutura de dados de implementação fila, as regras devem ser seguidas fielmente com as definições de uma estrutura. A estrutura de dado fila ela segue regras. A primeira é, ao inserir um elemento em uma fila, que é na estrutura de dados, inserir uma fila, deve-se ser adicionado na última posição. Por exemplo, essa primeira regra, ela se enquadra, né? Como, por exemplo, quando nós estamos na fila de um banco e nós somos os primeiros a chegar, a gente vai ser praticamente o primeiro a ser atendido, né? Obviamente, diferentemente dos últimos, né? Que a outra posição que chegar vai ficar logo após a mim. Logo após a estrutura de dado primeira a ser implantada,
implementada, a segunda já vai vir após ela. E a segunda regra é: ao remover um elemento de uma fila, deve-se ser removido sempre da primeira posição da fila. Então, quando a estrutura de dados fila ser implementada, ela vai começar a retirar, né, os dados da primeira informação. Vai começar a sair dali. E não da última que entrou. Nunca será através da última. A não ser que seja de modo pilha, né? Ou então haja, né, alguma controvérsia. Mas, normalmente, a fila é a primeira que entra, a primeira que sai. A terceira regra não tem a possibilidade de inserir ou remover elementos no meio da fila de hipótese alguma. A não ser que seja dupla linha de encadeamento, né? Mas isso aí já é outro caso. O modo fila, necessariamente, só podemos mexer na cabeça e na cauda, no início e no fim. Os dados serão removidos só nessas duas circunstâncias. Aqui a gente tem um exemplo declarado de fila. A fila a gente declara a variável, né? Todas as variáveis, de novo, fila, né? Elas vão estar caracterizadas de um vetor. O vetor, por exemplo, como está exposto nesse slide, né? O vetor tem uma posição de 50 números inteiros, exatamente. E ela vai iniciar com início, que é a cabeça, e fim. E também será representado por um código tipo inteiro. Essa é a classificação da variável, viu, gente? Estamos caracterizando aqui o tipo de variável, né, o tipo de dado, o que ele vai receber, o vetor, quantas posições tem, do 0 a 49, então vai ter 50 posições, né, e assim por diante. Um exemplo de inserção, um exemplo de estrutura de dados do tipo fila com a inserção. Bom, neste exemplo está representado a seguinte colocação, a seguinte forma. Aqui seria um algoritmo, né, declaradamente para inserir, digite um valor para inserir a sua fila. Então, os variáveis estarão declaradas como fila, em vetor de posição de 0 a 49, que são 50 posições, e será um vetor inteiro. A partir do momento em que a inserção de uma nova estrutura de dados, a fila, é adicionada, vai se somar o fim, como está registrado, se fim for menor que 49, então o valor será somado mais 1 para aumentar 50, para formar 50 posições. Depois de 50, não haverá mais digitação de números, não haverá mais não haverá contabilidade. Por quê? Porque não tem a questão da ampliação. O fim aqui, ele está restrito no vetor de 0 a 49, então só pode 50 posições, no máximo mesmo. Por esse motivo, vai se adicionar o fim mais um número 1, que vai se formar 50 posições, justamente. Então, gente, essa ali era isso aqui é a estrutura de exemplo de uma inserção, a gente soma. Quando é exemplo de remoção, o que se faz? Adiciona uma variável de valor inteiro, né? E também coloca que o início é diferente do fim. Se o início é diferente de fim, o valor da fila será único, viu? Se não for diferente,
vai ser reduzida, menos um dado de estrutura, porque ele não vai ser utilizado. E quando se remove, fica ali o armazenamento da memória do espaço da estrutura de dado que foi, praticamente criada. E aí vai ficar sobrando espaço, sempre vai dar erro nos seus sistemas, viu, gente? Então, era isso que eu queria mostrar. Ainda tem as implementações simples da estrutura de dado pilha, E verifica-se que a fila está vazia, consiste em verificar se o valor da variável fim é igual ao valor da variável início. Esses são praticamente os testes, digamos. Apresentar todos os elementos da fila. Consiste numa repetição que inicia no valor referente ao variável início e finaliza no valor referente ao variável fim. Ok, todo mundo entendeu. Esvaziar a fila consiste em definir os valores das variáveis início e fim como zero. Toda variável, quando se começa a escrever, já inicia com zero. Então, dessa forma, a gente pode definir valores de início e fim para variável, sendo que sejam diferentes, Então, gente, é mais ou menos isso que a gente queria mostrar para você.